Olá, eu sou a Rosana Zacabe, sou psicóloga e psicanalista, membro filiada do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Também tenho um blog chamado Uma Conversa Franca, que eu escrevo sobre fatos do dia a dia, sob um viés psicológico psicanalítico. E é um pouco do que eu trago nos vídeos aqui nesse canal. Aproveita para se inscrever, para curtir esse vídeo, se você ainda não fez isso, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é quase um alerta para os pais. Em tempos de pandemia e isolamento social, vocês estão olhando para os seus filhos? Estão atentos às angústias e sofrimentos pelos quais eles estão passando? Se nós adultos sofremos com toda essa situação que a gente está vivendo, de entrar no isolamento social de uma hora para outra, medo de pegar doença, se infectar outras pessoas, que algum ente querido, uma pessoa querida fique doente e sofra as consequências, imagina para as crianças e adolescentes. Muitas vezes, eles já podem estar em sofrimento, um sofrimento silencioso, porque eles podem estar sofrendo e não falar nada para vocês. Já pararam para pensar nisso? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo por causa de algumas experiências que eu tive recentemente, aí como profissional de psicologia. Além de atender em consultório e agora com a pandemia fazer atendimentos online, eu coordeno uma equipe de psicólogos de uma clínica na Vila Madalena, o consultório Vila Madalena, que atende por convênios. Essa equipe se chama Faça Psicoterapia. Eu recebo os pacientes e encaminho para esses profissionais. Nas últimas semanas, eu recebi mensagem via WhatsApp de 4 adolescentes pedindo ajuda. Eles disseram que estavam muito angustiados, deprimidos e não contavam com o apoio dos pais. Entre esses jovens tinha uma menina de 11 anos pedindo ajuda, dizendo que estava muito angustiada e disse que tem depressão e que a mãe dela não acredita. Então ela resolveu escrever para mim, mandar uma mensagem, né? Achou meu contato no site do Faça Psicoterapia e entrou em contato pedindo ajuda escondido da mãe. Claro que num caso desses, precisamos conversar com os pais ou responsáveis. Afinal, estamos falando de menores de idade. Em alguns casos, eu consegui fazer o contato e alguns adolescentes até começaram a fazer a psicoterapia, com o aval dos pais. Mas em outros casos, eu não tive sucesso. É algo curioso porque, em tese, não deveria estar ocorrendo justamente o contrário, ou seja, se estamos em isolamento social 24 horas por dia, com nossos filhos em casa, não deveríamos estar mais atentos a eles? Em alguns casos, por incrível que pareça, aconteceu justamente o contrário. Os filhos podem ter se tornado quase invisíveis. A ideia que muita gente tinha no início do isolamento era que teríamos muito mais tempo livre para ficar com a família, para passar, né, o tempo, mas com o passar dos meses, a realidade mostrou-se bem diferente disso. Muita gente está trabalhando o dobro, o triplo em home office do que na época em que fazia o trabalho presencial. É o dia inteiro na frente do computador, em reuniões, videoconferências.
elaboração de projetos, entrega de relatórios. Isso sem contar o acúmulo de tarefas domésticas. Muita gente teve que dispensar de uma hora para outra as ajudantes e começou a arrumar a casa, fazer comida. Então acabou ficando sem tempo para nada. Menos tempo do que tinha na época em que as coisas eram diferentes. Há ainda educação à distância, adotada pelos colégios. O excesso de lições de casa para se fazer em casa, o fato dos pais terem virado professores dos seus filhos de uma hora para outra, é o de enlouquecer qualquer um. Auxiliar nas tarefas de casa, ajudar os filhos a fazer essas tarefas em situações normais, ajuda a aproximar pais e filhos, pois os filhos, numa situação dessa, se sentem cuidados. Só que nós não estamos numa situação normal. Muita gente tem se queixado, com razão, de ter muito mais tarefa para fazer. Afinal, tudo acontece em casa, mesmo com professores em videoconferência. É o espaço em casa que a criança está tendo aula. Depois da aula, vem muita lição para elas fazerem, porque elas estão em casa direto. Não tem mais a válvula de escape. Então, o que poderia ser uma atividade gratificante dos pais participando das tarefas escolares dos filhos se tornou uma obrigação, uma coisa extenuante. O fato de estar direto em casa, 24 horas por dia, muitas vezes, com os filhos, pode dar uma impressão de que eles estão bem amparados. Não é que eles não estejam. Em muitos casos, eles estão mesmo. Mas isso também pode mascarar angústias e sofrimentos das crianças e adolescentes. Se os pais estão sempre por perto, como nossos filhos podem estar se sentindo sozinhos e desamparados? Mas acredite, muitos estão se sentindo dessa maneira. Imagine, numa fase da vida em que tudo são novas descobertas, formação da própria identidade, socializar, fazer novos amigos, descobrir qual é a sua turma, qual é o seu nicho, acontece uma ruptura dessas. De repente, todos são obrigados a ficar presos dentro de casa, sem aulas, sem amigos, sem encontros, sem festas. Tudo bem, tem celular, tem WhatsApp, tem redes sociais, mas não é a mesma coisa. É uma ruptura de uma hora para outra. Isso por 1, 2 semanas, 3, 2 meses, 3 meses. Os adolescentes já têm oscilação de humor devido às mudanças próprias da puberdade. Mas ficar em isolamento social pode potencializar esse estado de espírito, levando a quadros mais graves como ansiedade e depressão. Como saber se seu filho está em sofrimento psíquico? É preciso ficar atento aos sinais. É difícil, convenhamos, porque em um momento como esses, em que nada está dentro dos padrões, é muito mais difícil identificar o que é normal e o que não é. Mas se vocês prestarem atenção, é possível ficar atento a alguns sinais que vão chamar mais a atenção de vocês.
Agora, gente, o mais importante, eu diria que o mais importante nesse momento é olhar para o seu filho. Olhar, enxergar essa pessoa que está na sua frente. Olhar nos olhos, olhar no rosto, prestar atenção nas expressões faciais. Dedicar algum tempo do seu dia, de coração, para oferecer acolhimento, perguntar se está tudo bem, oferecer um colo, perceber se ele está bem, se ele está em sofrimento. Às vezes isso não é com palavras. O olhar, você olhar para o seu filho, ver comportamentos diferentes, uma tristeza escondida, uma inibição para falar com você, tudo isso são sinais. E aí sim se oferecer para ajudar, se mostrar aberto, que você está lá sem pré-julgamentos para ajudar no que for preciso. Às vezes, um ombro amigo, uma palavra de conforto já aquece o coração, já conforta, já promove sim um acolhimento. O que os jovens, as crianças, esses filhos mais precisam, sem dúvida, é se sentir olhados, é sentir que eles são importantes na vida dos pais. Não existe nada pior para uma criança e um adolescente do que se sentir invisível. Você pode estar olhando, você pode estar 24 horas por dia ao lado dessa criança e desse adolescente, mas ele pode se sentir invisível. E não tem sofrimento mais dolorido para um filho do que sentir-se invisível para os pais. Afinal, ninguém vai querer saber que seu filho ligou escondido para um serviço de psicologia e falou para o profissional que não pode conversar com os pais porque eles não entendem esse sofrimento pelo qual esses filhos estão passando. Bem, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Aproveita, curta o canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Obrigada, gente!